Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Michael e eu vim aqui para ensinar vocês cálculo 1. Na verdade, eu não vim ensinar cálculo 1, tá? Na verdade, eu vim aqui para te ajudar a você não reprovar mais em cálculo 1. E como eu vou fazer isso? Eu vou explicar para você durante todo o processo que eu precisar, e se eu precisar de 10, de 20, um mês, 2, 3 meses, eu vou fazer vídeos aqui para você, para que você não reprove mais, porque existe uma dificuldade em cálculo 1 e você passou agora no curso de engenharia, passou agora no curso de exatas, né? Vai ser ciência da computação, vai ser engenharia de produção, engenharia civil, engenharia elétrica, não importa o que vai ser, né? No meu caso, eu fiz o curso de física, eu sou especialista em educação para o ensino superior, e nesse processo todo eu sofri muito, sofri bastante na parte de entrar com uma defasagem de matemática básica, eu entrei com uma defasagem não só da expectativa de estar na universidade, mas uma defasagem de o que está acontecendo, por que eu estou fazendo ali, o que que é isso, o que tem de expectativa no final da minha graduação. Eu só queria entrar, mas o que eu queria depois da minha graduação, certo? E uma das coisas que segurou esse processo de graduação foi o cálculo, e eu não queria que você passasse por isso também. Então, eu vou começar a resolver aqui todo o cálculo 1, tá? Eu vou te ensinar ele, mas como que eu vou fazer isso? Qual é o processo e o porquê que eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer isso para que você pare de ficar ouvindo os veteranos que vão chegar para você falando assim, já se enrolou em cálculo 1, já está ali em cálculo 1, reprovou, quantas vezes reprovou já, que de certo modo acaba até virando uma piada, né? Mas quem está reprovando e quem está ali sofrendo na hora dos cálculos, na hora da prova e tudo mais, sabe que realmente é complicado, é pesante aqui na nossa cabeça, né? E isso faz com que a gente acabe atrasando outras partes do curso que a gente podia estar aproveitando, né? Que são as partes divertidas, né? Você já imaginou conseguir resolver o cálculo em um semestre? O cálculo 1, aquele que você fica reprovando em um semestre, e depois dele nunca mais reprovar em cálculo 2, nunca mais reprovar em cálculo 3, seria excelente, né? Porque daí você ia ter tempo, por exemplo, de fazer as outras matérias, programação, as matérias de prática, as matérias de laboratório, que daí sim são coisas que talvez você curta um pouco mais. Tá? E também tem aquele que curte também o cálculo, e se você curte bastante o cálculo, já curte também esse vídeo aqui e se inscreve no canal, porque agora você sabe que eu vou te ajudar. Beleza? Vou pro meu quadro aqui só para eu conseguir te mostrar qual vai ser o processo, tá bem? E a gente já começa nesta aula. Bom, eu já estou aqui, deixa eu dar uma organizada na minha cara aqui, deixa ela no canto. E qual vai ser o processo para eu conseguir te ajudar em cálculo? Primeiro, se você já está no curso de engenharia ou no curso de exatas, você você sabe que uma das coisas que está tendo agora é uma introdução ao cálculo, é um pré-cálculo. Por que isso está acontecendo? Porque existe uma defasagem muito grande, eu acabei de falar isso, né? Uma defasagem muito grande no curso devido a quê? Devido ao cálculo. A gente tem uma base muito fraca de matemática e isso faz com que as pessoas desistam do curso. Dentro da minha graduação mesmo, né? Por mais que seja a graduação de física, onde a galera fala, nossa, esse povo é muito doido, isso e aquilo, vai muita gente comum, vai muita gente que não sabe muito do que pretende fazer da vida e acaba se envolvendo no curso. E acaba gostando até do curso, só que se enrola em cálculo e acaba desistindo, certo? Aí pensando nisso, as faculdades, as graduações, o que que elas fizeram? Elas colocaram o tal do pré-cálculo, uma disciplina de 6 meses antes, aonde onde você resolve ali umas coisas básicas, né? Só que se você já resolveu alguns livros de cálculo ou o seu professor colocou umas listas para você, você com certeza conhece o livro do James Stewart, certo? E é com ele que eu vou usar agora. Por quê? Porque dentro do livro do James Stewart, ele faz muitas coisas, inclusive ele faz um pré-cálculo. Tá? Ele chama de teste de verificação e ele verifica se você consegue resolver algumas coisas, tá bom? O livro que eu vou usar aqui, ele é o James Stewart, volume 7, tá? E eu vou começar isso resolvendo as questões de álgebra do teste de verificação. Então vamos lá. Se você não me segue ainda, tá? Eu vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo. Eu vou colocar aqui o Instagram, onde comecei esse projeto, tá? É um projeto pessoal, que envolve muitas pessoas. Isso é muito doido, né? É um projeto pessoal, ele é para mim, mas ele envolve muitas pessoas, porque sem vocês aí assistindo desse lado, não sou ninguém, né? Então eu vou começar aqui
com a parte da verificação e a parte que o livro começa é a álgebra, certo? E nessa parte da álgebra, ele já vem e já começa resolvendo 10 questões. Ele faz isso com a álgebra, ele faz isso com a parte de geometria, ele faz isso com trigonometria, ele faz isso com funções e mais algumas coisas. E por que que ele faz isso? Porque é um teste de verificação. Ele está verificando se você pode ser, consegue estudar cálculo, se você consegue, se ele consegue introduzir para você o cálculo com a sua base. Tá? Então, você verifica ali se você consegue resolver essas questões. Eu estou resolvendo aqui o volume 7. Deixa eu pegar ele aqui na minha frente, só. Eu estou resolvendo aqui o volume 7, tá? Por que eu estou pegando ele aqui? Porque eu quero ler uma parte. Quero ler uma parte antes do teste, em que ele fala o seguinte. Antes do teste, ele fala a leitura de um livro didático de cálculo difere da leitura de um jornal ou de um romance, ou mesmo de um livro de física, tá? Por que ele está falando isso nas primeiras frases que ele fala para o aluno? Porque você vai ter que colocar a tua cabeça num estado mental diferente para resolver esse cálculo. Diferente, por causa você não está mais no ensino fundamental, você não está mais no ensino médio, você está num curso em que você vai ganhar um grau na sua vida, você vai ser graduado. E para isso ele fala assim, ó, é difícil, você não vai ler igual você lê um romance, igual você está assistindo Netflix, você não vai fazer isso. Você vai ler e você vai estudar o cálculo colocando a sua mente no estado de cálculo, tá? E como que ele faz isso então? Ele faz o teste. O primeiro teste, eu vou resolver com vocês aqui a questão 1, 2 e 3, tá? E depois a gente resolve o restante nas próximas aulas, para não ficar muito longo e muito maçante, coisa que já deve, tá? Então, eu vou resolver com vocês a questão 1, a questão 2 e a questão 3. E você verifica aí se você consegue ganhar essa introdução na sua vida do cálculo, ou se falta alguma coisa na base, na tua base ainda, para você ser introduzido então na matéria e conseguir entender a matéria, não ficar sofrendo, penando e escutando um monte de gente falando que você não vai conseguir, quando na verdade você vai conseguir sim. Tá? Então aqui são nossos testes, eu vou escrever aqui, teste de verificação, e aqui a primeira parte é álgebra. Aqui embaixo eu vou escrever as questões, tá? Eu vou lendo elas aqui. Se vocês quiserem acompanhar onde eu estou colocando as questões, eu estou colocando no meu Instagram. Igual eu falei, o link vai estar na descrição. Mas chega de enrolação, certo? Tá bom, então vamos lá. Na questão 1 de álgebra, o que James Stewart quer saber de você? Ele faz o seguinte. Primeiro é álgebra. Se você entrou na disciplina de cálculo sem saber álgebra, volta lá atrás e descobre que é álgebra. Álgebra é essa encrenquinha aqui, ó. O x é o x da questão, né? A gente usa da álgebra para falar de um valor, quando esse valor opa, ele é indeterminado, ele é uma incógnita, né? Ele é escondido. Tá? Então a gente usa o tal do x. Então ele quer saber se você sabe de álgebra, tá? O tal do algebrismo. E se você prestar bem atenção no que eu vou resolver aqui, você vai ver que todas as questões resolvem coisas parecidas. Dá uma olhada, ó. Parece besteira, parece uma coisa de ensino fundamental, ó. Ele coloca entre parênteses 3, o menos 3, perdão, e eleva isso a um número par. Ele eleva isso a 4. Tá? Por que ele está fazendo isso, cara? Porque na letra B, ele já faz uma coisa semelhante. Vou pôr a letra B aqui embaixo. Na letra B, ele faz o menos 3 e eleva a 4 também. Tá? Note como na língua portuguesa isso fica ruim. Se eu falar para você menos 3 elevado a 4, você não sabe se eu estou falando aqui agora da alternativa. Da alternativa, não, perdão, da questão da letra A ou da questão da letra B. Por quê? Por causa que faladas as duas coisas são iguais, né? Mas ele deixou uma coisa bem clara aqui. Ele colocou um parênteses e com esse parênteses você consegue resolver. Por quê? Porque a sua álgebra está nesse parênteses aqui. Dentro dele é como se fosse a coisa. E essa coisa, ela é indeterminada. Eu não sei o que ela é ainda, então ela pode ser qualquer coisa, né? É uma incógnita. Então, aqui dentro está o meu x. Então, eu seria esse valor elevado à quarta potência. Tá? O que ele quer saber aqui, na verdade, é se você consegue elevar as potências pares e você consegue fazer o jogo do sinal, tá? Que é o básico que você tem que ter ali. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Transformar essa coisa aqui em 4 fatores, né? Então, eu vou colocar ali o menos 3, depois eu vou colocar ali de novo menos 3, aí depois de novo
menos 3. Depois, novamente, menos 3. E por final ainda, novamente, menos 3. Certo? Então você vai ter que fazer jogo de sinal com toda a multiplicação que acontece aqui, ó. Por quê? Porque o 4 ele está elevando toda essa coisa de dentro do parênteses. E não importa o que tem ali dentro, ele tem que levar tudo. Se fosse uma soma, se fosse uma integral, você ia ter que levar a integral. Bom, mas enfim, não é momento para isso agora, né? Agora aqui é o pré-cálculo, é uma coisa bem simples, no ensino fundamental, eu ensino isso nas escolas que eu dou aula. Qual que é o processo aqui? Menos com menos dá mais, menos com menos dá mais, e mais com mais dá mais. Então ele quer saber se você sabe se esse resultado é positivo ou negativo. E também se você sabe resolver multiplicação, né? Então aqui você vai ter uma multiplicação de 3 vezes 3, isso dá 9, e de menos com menos. Como assim? É como se ele fosse fora do 3, né? Então seria o menos 1 vezes menos 1, e isso faz com que ele fique positivo, e na consequência vai ser a multiplicação dos valores, que é o 3 vezes o 3. Beleza. E aqui a gente tem o mesmo processo, não vai ter o mesmo resultado. Mas isso aqui ainda é uma multiplicação, certo? Como isso aqui ainda é uma multiplicação, então eu vou multiplicar agora o mais 9, que está entre parênteses, também vou pôr aqui, vezes o mais 9. Tá? Então, mais com mais dá mais. Isso aqui vai dar 81 positivo. O que ele estava testando você aqui? Estava testando se você sabia fazer o jogo de sinal. A multiplicação ele poderia ter colocado qualquer valor, e ele estava testando também se você saberia fazer aqui elevar a números muito grandes, ou números pares, números primos ali na potência, tá bem? Vamos lá. Na letra B, ele faz o seguinte, testando a sua álgebra ainda, ele quer saber se você consegue diferenciar da letra A. Tá na cara isso, né? Você olha as duas questões e ele fala, pô, parece aquela questão que o professor colocava no ensino fundamental, né? No sexto ano, sétimo ano. O que acontece aqui, então? Acontece que eu preciso resolver agora o 3 da a quarta, e esse valor é negativo. O 3 na quarta é negativo. Então, eu resolvo o 3 na quarta, vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Está bem semelhante ao outro, mas agora esse meu menos, ele não está junto com o meu 3, ele está separado, tá? Então, junto com o 3 aqui é só o expoente. Tá, mas na letra A não estava junto com o 3, o expoente estava junto com o parênteses. E dentro do parênteses eu tinha um sinal de negativo. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, o sinal de negativo está fora. Tá? Então, como ele está fora, eu resolvo quem? Eu resolvo o 3 na quarta potência e eu mantenho o sinal de negativo, então, diferenciando isso da minha resposta da letra A. Certo, gente? Não sei se vocês estão gostando. Se já estão gostando, se inscreve, curte aí, porque eu vou continuar aqui, tá? Eu disse que eu ia resolver a questão 1, 2 e 3, mas para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou resolver a 1 e a 2. Daí amanhã eu posto um vídeo resolvendo a 3, a 4 e a 5, que são questões mais de álgebra aí, para ter que abrir aquela estrutura toda. E aqui a gente fica numa coisa mais básica mesmo, tá? Para saber se você está pronto para começar o cálculo ou está pronto para não reprovar nunca mais no cálculo, beleza? Então, vamos lá. Na letra C, ele faz o seguinte, tá? Na letra C, ele faz e ele coloca uma potência negativa. Então, vamos lá. Letra A, B, letra C. Na letra C, ele coloca o mesmo número e ele coloca a mesma potência, só que agora com um sinal de negativo. Vamos pensar, por que que no livro de cálculo da graduação tem um negócio tão simples desse? Ah, mas não é tão simples. É simples sim, né? Porque ele quer saber se você está verificado para poder começar a resolver o livro de cálculo, para ele poder te explicar o livro de cálculo, tá? Entenda o cálculo como se ele fosse um amigo teu, ele quer te contar o cálculo. Só que se você não sabe isso, ele não consegue te contar o cálculo. Então, é a mesma coisa de você querer assistir o terceiro episódio de uma série com aquele pessoal que já está vendo sem ter visto o primeiro. Então ele está te mostrando aqui quem? O primeiro episódio? Está mostrando como é que eles chamam? O episódio piloto. Você pode pilotar? Vamos ver aqui então. Você sabe resolver essa? Se você sabe resolver essa questão, você sabe que toda vez que aparece um expoente do tipo negativo, eu sou obrigado a fazer o quê? Eu tenho que inverter essa minha fração. Como assim, professor? Que fração? Todo número ele possui
o número 1, fracionando ele, né? Ele está 3 fracionado por 1. Então, eu não coloco 1, mas está sempre ali. E toda vez que aparece um expoente do tipo negativo, ele faz com que o valor que está em cima da minha fração, ele desce. Então, ele desce e a consequência disso é ele ficar positivo. Tá? Tem um processo, tem uma explicação por trás disso. Eu posso até fazer, você pode me pedir aqui que eu faça explicando o porquê que isso aqui acaba caindo, né? Quando ele vira uma fração inversa, né? Eu inverto a fração quando está um negativo lá em cima. Mas agora o motivo, essa aula não tem esse objetivo. Esse objetivo aqui é para saber se você consegue lembrar desse processo de quê? De quando o sinal está negativo, ele tem que descer. Tá? Então, como que seria a resposta disso? 1 dividido ou 1 fracionado em 3 elevado a 4. Nossa, mas não tem que resolver o 3 elevado a 4? Tem. Só que eu quero que você saiba que ele não quer saber se você sabe resolver 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ele quer saber se você consegue entender o expoente, tá? E vai pegando essas dicas aí, porque o seu professor, ele elabora as provas de cálculo no mesmo formato. Tá? Ele tem esse mesmo formato aí para elaborar as aulas de cálculo. Então dá uma olhadinha no que está pedindo a questão às vezes, porque aqui não é a maior besteirinha que está pedindo a questão, mas é só para saber se você sabe fazer essa invertida ali, tá? E a resposta aqui qual seria? A gente já viu que 3 elevado a 4 vai dar 9 vezes 9 e 9 vezes 9 dá 81. E note que como aqui ele não quis fazer, que você olhasse, que você traz o jogo de sinal, né? Então você não fez um jogo de sinal ali, você apenas fez a invertida ali da fração, tá? Na letra D, ele faz a mesma coisa. Na letra D, ele quer saber se você consegue entender esse negócio de o sinal ficou negativo, ele desce, o sinal ficou positivo, ele sobe, tem alguma coisa assim. E ele te dá uma fração, e essa fração é 5 dividido por 5, só que o 5 da parte do quociente, ele está elevado a 21, perdão, ele está elevado a 23, e a parte de baixo é elevado a 21. Só deixa eu arrumar meu 3 aqui. Pronto. Aí o que que você vai fazer? Peraí, você vai pegar a questão anterior e falar assim, na questão anterior ele me deu uma sacada ali, que se o número está embaixo, ele sobe e fica negativo, ou se está negativo em cima, ele sobe, ele desce e fica positivo. Tá? Na verdade, você pode fazer isso com qualquer número, né? Você pode subir e descer o número quando você quiser, desde que você lembre que quando eu faço isso, eu tenho que trocar o sinal do meu expoente. Então, aqui qual é o processo? É eu pegar a parte de baixo e colocar ela para cima. Não tem problema eu pegar a parte de cima e colocar ela embaixo, só que daí depois no final eu vou ter que inverter a minha fração de novo, né? Mas aqui a gente vai fazer o quê? Então, vai fazer os 5 elevado a 21 subir. E a consequência disso é o sinal de negativo aqui. Então, ele quer verificar se você sabe disso, tá? Então, para resolver a letra D, não vai ficar tão complicado agora, né? Por quê? Porque na multiplicação, olha aí, ó, um novo conhecimento. E perceba que esse conhecimento não tinha na letra C, ele só tem agora. Eu tenho que fazer a diferença entre as potências aqui, né? Qual que é a diferença entre as duas potências? É 2. Mas como é que você sabe? No caso aqui do 21 para o 23, qual que é a diferença? 2, tá? Então, se eu tenho 23, subtrai 1, tá? 2. E 5 elevado a 2, né? Não preciso dizer para vocês. 25 unidades. Ou o número 25, né? E agora, se você pegar e der uma observada no que o livro faz, ele segue essa linha de pensamento. Você está ficando preparado. Se você consegue resolver essas questões, você está preparado para o cálculo. Então, agora eu vou resolver com você a letra E. E olha como um conhecimento vai sempre levar ao outro. Na letra E, é necessário que eu saiba o conhecimento de fração e também é necessário que eu saiba o conhecimento de expoente. Tá? Eu posso resolver isso de algumas formas. Eu posso abrir a conta, separar as duas, inverter, depois fazer a multiplicação de novo. Ou basta eu entender que o sinal de negativo lá, eu posso inverter a minha fração e ele vai ficar positivo.
tá? Professor, você falou em abrir e tudo mais. É, igual eu vou fazer aqui, ó. Seria uma coisa semelhante a isso que eu vou fazer aqui. Eu vou separar ela em duas frações para eu mostrar para vocês um outro conhecimento também. Ele tá verificando em você aqui, né? Na verdade, você mesmo está se verificando para saber se você consegue resolver o cálculo. É separar isso na parte de cima e na parte de baixo. Por quê? Porque esse expoente aqui, eu poderia já vir direto e colocar ele como 3 ao quadrado, fracionado, dividido por 2 ao quadrado. Já poderia. Eu separo aqui esse meu expoente, eu separo ele na parte de cima do parênteses, na parte de baixo também, da fração, perdão, na parte, dentro do parênteses, né? Na parte de cima e na parte de baixo. De onde vem isso? Essa parte aqui, ó. Eu separo ela em duas frações, e isso aqui vai ser a parte de cima vezes a parte de cima, 3 ao quadrado, e a parte de baixo vezes a parte de baixo, 2 ao quadrado. E resolvendo esses quadrados, né? A gente tem aqui, então, 9 quartos. Beleza? Bom, vamos lá? Ah, a gente tem mais uma, tá? Eu estava indo para a questão 2 já, a gente tem mais uma. Então, depois de resolver tudo isso, todas essas, tá pegando a ideia, né? Tá pegando a ideia. O que o livro ainda continua fazendo com vocês? Ele vai estruturar agora um outro questionamento, mas bem semelhante ao anterior. Ele não dá passos longos. Vocês entendem que o cálculo é assim? Ele não dá passos longos. Ele, ah, não, agora a gente está fazendo o teste de verificação, agora resolva essa integral aqui. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Então você vai fazer outra coisa. Então você vai dar passos lentos. Olha a letra F da primeira questão dele. Está verificando. Nem é o capítulo 1 ainda. Ele fala assim, ó. Quanto que é 16, olha que questão inteligente, cara. Eu já coloquei ela na minha prova, meus alunos me perdoem. Elevado a menos 3 quartos. É isso mesmo. A questão F de verificação dele de álgebra é essa daqui. Como é que eu resolvo ela? Primeiro, se tem uma fração na minha potência, isso, consequentemente, se torna raiz. Peraí. E qual parte vai em cima, qual parte vai embaixo? O que está embaixo, vai fora. E o que está em cima, vai dentro. Fácil ou difícil? Tá, então, ele quer saber se você consegue ter esse conhecimento aqui, de raiz, e transformar ele nisso daqui. Só que tem como resolver isso? Como resolver essa minha raiz ou deixo ela assim mesmo? Não, tem como resolver. Ele sabe disso, ele quer que você resolva ela, né? E para resolver essa questão, você vai fazer o seguinte. Você vai primeiro vai separar ele ou vai inverter ele, né? Ah, por que que vai inverter? Porque ele era negativo. Lembram disso? Tá? Professor, mas e se eu inverter ele aqui dentro da raiz, ele vai me dar um sobre 16 elevado a 3. E aqui o 4, certo? Não é a mesma coisa que eu pegar e descer o número 16 e levar ele a 3 quartos e depois tirar a raiz, porque ele fica diferente, né? Na verdade, não. Na verdade, ele fica igual. Por quê? Porque qual que é a raiz de um? A raiz quarta, a raiz cúbica, a raiz quinta. Qual que é a raiz de um? É um mesmo. Então, o um ficaria lá em cima, bonitinho, né? Enquanto aqui embaixo a gente teria, então, o 16 elevado ao cubo e a raiz é a raiz quarta. Gente, uma coisa, vocês têm que entender esse processo todo, não só entender esse processo, né? Mas como vocês precisam saber a função de cada parte desses símbolos, né? Por causa que é isso que muda, que difere da sua cabeça da cabeça de alguém que está lendo romance, né? São os símbolos, é simbologia, tá? Um dia, como nossa jornada se chama-se Abstrações Matemáticas, vocês já olharam ali no título, vocês vão perceber que uma das abstrações é o próprio número, esses símbolos e tudo mais, mas não é o momento de falar disso agora. Bom, e agora eu resolvo isso daqui. Se você é bom em álgebra, em separar números e tudo mais, você vai tentar fazer uma coisa semelhante a isso daqui, tá? E com certeza você vai chegar em coisas parecidas, porque cada um vai resolver do seu próprio jeito. Quando eu resolvi ela a primeira vez, resolvi diferente do que eu resolvi aqui agora, tá? Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou pegar o 16 e eu vou colocar ele como sendo 16 ao quadrado vezes 16 dentro da minha raiz. Tá? E a minha raiz não é raiz quadrada, lembrem disso. Raiz
quarta. E aqui embaixo ainda, né, tá invertida essa minha fração, eu vou separar isso como sendo raiz quarta, raiz a 4 de 16 ao quadrado, vezes, dentro da minha raiz, eu posso separar isso, raiz quarta de 16. Galera, eu sei que vocês já se enrolaram bastante, se complicam bastante de ficar carregando um monte de numerozinhos, carreguem eles, tá? Parece que é bobagem, assim, mas mesmo no final da faculdade a gente estava carregando, a gente estava fazendo álgebra com esses valores aqui, então não muda muito do começo para o fim, o que muda é a tua expectativa em relação àquilo. Bom, esse primeiro 16, eu vou transformar ele aqui, na parte de baixo da minha fração, eu vou transformar ele no valor 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado é 16. Então eu vou colocar ali como sendo 4 ao quadrado. Então aqui é 4 ao quadrado e ao quadrado de novo. Tá? Vocês lembram da primeira questão? Então olha aí, ó. Eu tenho que saber o quadrado. Ele colocou isso na minha cabeça, né? E aqui tem uma multiplicação, né? Eu tenho esse número vezes esse. E na outra raiz, vai ficar raiz de 16, aonde eu vou colocar agora, eu não vou colocar ela como 4, eu vou colocar ela como o 2. Ah, mas por que isso, seu doido? Porque o 2 na quarta dá 16, tá? Ah, porque você já não fez isso antes? Por causa da raiz quarta, tá? Eu estou trabalhando com a raiz quarta, vocês vão aprender a fazer isso devido ao seu esforço e a sua mecânica, a sua cabeça vai fazer sozinho. Fala, peraí, deixa eu transformar isso numa raiz que eu compreenda ou numa potência que eu consiga trabalhar do que ficar carregando isso. Tá? Ó, no começo eu não tentei separar ele como o 16, quando eu fiz pela primeira vez, o 16 ao cubo. Eu tentei resolver desse jeito. É muito ruim, ficou muito extenso, um número muito difícil. Então eu simplifiquei e comecei a usar valores que eu sabia. Então eu deixei 2, 4, 16. Não fiquei lá com o 360 e tantos, não. Mantive aqui nos números pequenos mesmo, tá? E quando você faz isso no cálculo, facilita muito a vida. Bom, vamos lá. A primeira parte da raiz, então, por mais que esteja ficando extensa aqui essa aula, ela vai ficar 4 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4 na outra raiz. Tá. E agora? Cara, vocês lembram que isso daqui é uma fração? E foi a partir da fração que eu cheguei nisso, né? Isso aqui era só isso aqui, ó. E olha o processo todo que eu fiz para chegar nisso daqui. Tá? Então, eu poderia voltar na fração, né, aqui, onde vai ficar 4 sobre 4. Deixa eu mostrar aqui. Eu poderia voltar aqui nessa parte, né, onde vai ficar 4 sobre 4, aqui também. Isso ia dar 1, então aqui vai dar 4, aqui vai dar 4. Ou, como você já sabe, tem um conhecimento mínimo de matemática, o que você vai fazer? Você vai cancelar a raiz com o expoente, a raiz com o expoente, né? Isso é a nossa noção de raiz quadrada que a gente tem desde que a gente aprendeu raiz quadrada. Então, aqui embaixo vai ficar 4 vezes o outro número. Ah, saíram da raiz? Saíram, é isso que eu estou querendo dizer. Saíram da raiz. E agora que então eu consigo a minha resposta daquele valor, que é 1/8, tá? Ficou um pouquinho bagunçada essa questão, porque ela tinha mais detalhes, né? Vocês perceberam que na letra A não tinha tanto assim, agora nessa aqui tem tanto. Eles são bem semelhantes, né? E é por quê? Porque tem vários conhecimentos que ele queria tirar de você, que ele queria verificar em você, para saber se você conseguiria, então, começar a resolver o livro de cálculo, né? Bom, agora a gente vai para a questão 2. Para não se estender mais, tá? Eu vou resolver a questão 2 um pouquinho mais corrida do que essa. Então, eu vou considerar que você já tem os conhecimentos da questão 1, assim como o livro faz com você. Ah, mas eu não tenho ainda. Então, você aprende, pô. Então, você aprende. Porque se você não sabe, pelo menos você sabe aonde você não sabe. É difícil, né? Mas é isso mesmo. Bom, vamos lá. Na questão 2, ele não colocou X ainda. Ele quer saber se você consegue fazer os mecanismos, né? Na questão 2, ele quer saber se você sabe fazer as operações. Na questão 2, ele veio e antes de começar a colocar a meu valor indeterminado, a minha incógnita, na verdade ele não é indeterminado, né? Ele é muito bem determinado, ele é uma incógnita. Ele assume o valor de todos os números. Talvez isso tenha dificultado a sua vida um pouco, mas isso é um pouquinho do cálculo mesmo, né?
um x, ele vale todos os números, por isso que é tão difícil assim. Vamos lá, na letra A, agora eu vou resolver a questão 2. Lembrando que eu vou resolver nessa aula só a 1 e a 2, tá? O restante fica para a aula de amanhã. Eu vou colocar aqui raiz de 200 menos raiz de 32. Se você está no ensino médio, você já chora aqui. Você já passou para a faculdade, você vai falar, acho que consigo resolver. E se você já fez o pré-cálculo, você resolve. Se você fez cálculo 1, você resolve. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui e ver o que você faria aqui, ó. Bom, quando eu comecei, quando eu dei uma olhada antes ali, como é que eu vou apresentar para o pessoal ela, eu separei isso em raízes de valores que eu conheço, certo? Porque nenhum deles é uma raiz exata. Então, eu vou transformar eles aqui, como por exemplo o 200, eu transformei ele em raízes que eu conheço. Eu poderia colocar aqui 8 vezes 25, certo? Conheço as duas, conheço a raiz a do 25, mas eu preferi colocar a raiz de 100. Mas não é 100, não, é 200, eu estou escrevendo 200, eu vou escrever 100. E aqui eu vou escrever 32, só que eu vou escrever ele também de um jeito que eu consiga compreender uma outra raiz. Tá? Então, dentro do 32, tem duas vezes o 16, né? E agora fica mais tranquilo. Por quê? Porque eu tenho raízes iguais nos dois termos e eu tenho valores que eu consigo resolver dentro das minhas raízes, né? Basta eu fazer o quê? Eu separar isso. Raiz de 2, raiz de 100, menos raiz de 2 vezes raiz de 16. Semelhante ao que eu fiz ali na outra questão, quando eu separei o 16 ao quadrado com o 16 ao quadrado. Tá? Ah, agora cancela a raiz. Não, não cancela não. Cuidado aí, não cancela. Cuidado muito com confundir essas regras de multiplicação com regras de divisão, regras de sinal com uma regra. Cuidado, cuidado com confundir as regras aí. Aplica ela onde ela é aplicada. Nesse processo aqui, então, vou fazer o seguinte. Eu poderia esconder o meu raiz de 2, né? Falar que o meu raiz de 2 é uma bagunça, assim, ele é um x, ele é uma incógnita. E eu tenho uma incógnita aqui, tenho essa incógnita vezes raiz de 100 e a mesma incógnita vezes raiz de 16. Mas eu não vou fazer isso não, eu vou deixar ela aparecendo ali, porque eu assumi que você já entende disso daqui. Tá? Então aqui é dois números, um vezes o outro, e aqui também, né? Não importa aonde eu coloque eles. Então eu vou colocar esse daqui na frente e eu vou escrever eles já saindo da raiz. Raiz de 100 é 10. Continuo multiplicando a minha raiz de 2. E disso eu vou subtrair a raiz de 16, que é 4, vezes a raiz de 2, tá? Por que você está fazendo isso? Porque 4 raiz de 2, perdão, porque 10 raiz de 2 menos 4 raiz de 2, ou 10 coisas menos 4 coisas, 10 laranjas menos 4 laranjas. Quantas laranjas são? Ah, são 6 laranjas. E se essa minha laranja vale raiz de 2, então ela fica ali, a minha raiz de 2 aparecendo, tá? Não é tão complicado assim, porque não tem letras e não tem números. Mas dentro desse teste de verificação, da letra B, vou colocar ela no canto de cá, na letra B ele já começa a colocar coisas mais complicadas, como por exemplo isso daqui, ó, 3AB, aonde o A tem um expoente 3, o B tem um expoente 3 também. Isso aqui é um número só, vezes o 4AB, aonde o meu B tem um expoente, tem uma potência 2, e aqui eu tenho também uma potência nesse meu número, cadê a transparência, que é elevado ao quadrado ali. Tá, então ele quer que você resolva isso. E agora apareceu aqui, então, a tal da álgebra literal, né? Porque aqui esconde os números. Eu não sei quanto vale A, eu não sei quanto vale B. Por enquanto, eles pertencem a todos os números reais. Tá? Ele vai ter algumas objeções quando for dentro de uma raiz, quando for na parte de baixo, ele não pode ser zero, em alguns outros lugares. Mas, por enquanto, aqui ele vale todos. Tá? Então, vamos lá. Qual é o processo aqui? Posso resolver o quadrado. Posso resolver o quadrado. Ah, mas por que que não vai? Como é tudo uma multiplicação, eu posso aplicar direto o quadrado dentro de cada um deles, né? Onde aqui eu vou realizar então o quadrado do número ao quadrado. Vai ser o quadrado do expoente, né? Vai ser ele vezes 2 vezes 2. Mas aqui eu posso separar isso. Eu vou fazer de um jeito mais rápido, mais simples para vocês aqui. E é esse daqui, de colocar também, de colocar
também esse valor ao lado, ó. Professor, você tirou do parênteses. Por que que eu tirei do parênteses? Na verdade, eu não vou tirar, tá? Eu vou colocar ele de volta no parênteses aqui, mas é para te mostrar que como isso daqui é uma multiplicação, como isso daqui é uma multiplicação, eu não preciso colocar o parênteses, tá? Mas nesse caso, eu vou pôr por efeito didático. Ah, mas daí não é só juntar número e letras? Isso. Então, se você tem os valores que você está vendo, basta você multiplicar eles por eles mesmos, né? Então, eu vou multiplicar o 3 vezes o 4, que vai dar 12. Depois eu vou multiplicar o 12 vezes o outro 4, que vai dar 48. Isso é o valor constante que fica ali na frente, né? O coeficiente. E agora eu vou colocar aqui as minhas incógnitas, que é o A e o B, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma contagem. Como é tudo uma multiplicação, na multiplicação a gente soma os expoentes. Então, a única coisa que é semelhante a essa é a própria coisa. Então, que o A, se ele vale 1.000, aqui ele vale 1.000, aqui ele vale 1.000 e aqui ele vale 1.000. Aqui ele vale 1.000, aqui ele vale 1.000, aqui ele vale 1.000. Esse B vale B é o B, em qualquer lugar. Eu faço o mesmo valor, mesma base, eu somo os expoentes, né? Quantos expoentes eu tenho aqui? 3. E aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho 1. Tendo, então, 3 mais 2 mais 1, expoente de 5. E agora, na letra B, eu tenho aqui o 3 no começo, o 2 no meio e o 2 no final também, dando um expoente, então, de 7. Então dá 48 a elevado a quinto, b elevado a 7. E aí, está se sentindo dificuldade para resolver? Se você tivesse feito isso antes do cálculo, se você está fazendo isso antes do cálculo, foi fácil para você? Foi complicado? Responde aí, me comenta aí, se inscreve também, não esquece de se inscrever, porque a partir de agora você vai receber muito conteúdo bom. Bom, vamos lá. A última para matar a nossa aula, vou até limpar todo o quadro para fazer ela. Vou dar aqui uma limpeza. Ela é uma fração e essa fração possui termos em que você não sabe. Então, a gente está trabalhando com álgebra. Para verificar essa sua álgebra, o tio James Stewart, professor James Stewart, tá? Ele pergunta para você o seguinte, na letra C, você conseguiria resolver esta questão aqui? Se você resolver essa questão, você consegue começar a resolver o livro de cálculo. Bom, vamos lá. Primeiro, esses pontinhos são multiplicações, tá? Eu não estou colocando eles maiores aqui, porque toda vez que eu ponho eles maiores, o negócio fica estranho. Tá. Todos os conhecimentos que vocês já viram nas questões anteriores tem que estar nessa. Ou essa daqui tem que explorar um pouco daqueles conhecimentos, né? Qual conhecimento que eu vou explorar aqui na lata? Ó? Esse negativo de fora, eu vou, eu vou inverter ele, tá? Como assim? Ah, vai jogar ele lá embaixo. Não, eu vou inverter a minha fração. Lembra disso? Quando o meu expoente é negativo, eu inverto a minha fração. Então, aqui na parte de baixo, aqui, eu vou colocar a parte de baixo em cima e a parte de cima embaixo. Ah, mas tem que trocar o expoente da outra ali. Não, não. Quem me fez fazer essa inversão de expoente é o sinal de negativo fora do parênteses, tá? Então, aqui dentro, onde eu tenho, deixa eu destacar para vocês aqui, ó. Aqui dentro, onde eu tenho uma fração, eu não vou colocar um negativo nela. Do mesmo jeito que quando eu subir o x ao quadrado, eu não coloco um negativo nele. Não vamos se equivocar nessa. Se você aprender isso agora, você não erra nos detalhes lá no futuro. Então, mantenha o foco aí. Bom, vamos lá. Agora eu tenho aqui, então, o y elevado a 3, que é a parte que estava ali, a parte de cima, ela foi para baixo, e a parte de baixo foi para cima. Daí o quadrado. Quadrado. E continua.
ele não era ao quadrado, ele era -2, ele era negativo. E agora eu tirei o negativo e a consequência, então, foi eu ter que trocar os dois fatores ali dentro da fração. Bom, na parte de cima, eu tenho uma coisa que eu não consigo mexer, mas eu sei que ela está ao quadrado, né? Então, eu consigo fazer esse número vezes ele mesmo. E fazendo esse processo de fazer ele vezes ele mesmo, eu vou garantir para vocês que ali vai dar x na quarta e vai ser y 2 vezes meio. 2 vezes meio é 1 mesmo, não preciso escrever ali, né? Ah, vou escrever sim, cara, porque esses detalhezinhos que o professor vai pulando que pode pegar vocês, né? Então, quando ele está fora, o que ele fez? Ele multiplicou ali dentro e ele multiplicou ali dentro. Quem? O expoente que aparece. Se aparecer o expoente 10, vai ser 10 vezes 2. Se aparecer 15, 15 vezes 2. E no caso aqui apareceu meio. Meio vezes 2 dá 2 sobre 2. E isso aqui dá 1 mesmo. Tudo bem? E a parte de baixo também tem que ter o quadrado. Vocês têm que ter isso em consciência, tá? Então, vai ser o 2, o quadrado para o 3, o quadrado para o x, 3 meios, e o quadrado para o y, 3 meios. Então, aqui o quadrado do 3 dá 9. O quadrado dos 3 meios vai ser 2 vezes... Vai ser 2 vezes 3 meios, que vai acabar dando 3 mesmos, né? O 2 de cima com o 2 de baixo vão se cancelar. E aqui eu vou ter, então, y elevado a sexta potência. Ah, mas não é mais 5? Não tem que somar os expoentes? É, não tem essa dificuldade. Ele já colocou essa questão para isso mesmo. Não é para você somar o expoente. Ali você vai estar fazendo assim, né? Y ao cubo vezes Y ao cubo. Daí somando os expoentes, então eu teria o quê? Y na sexta. Que é isso que ele está fazendo aqui, né? Isso aqui é meu Y ao quadrado. Bom, mas enfim. Então esse conhecimento já foi absorvido, você já consegue começar o cálculo com ele. E agora eu vou fazer o quê? Vou só colocar os semelhantes junto. Ah, mas que semelhantes junto? Este daqui com x, com esse, só para escrever mais bonitinho, tá? Não tá errada a questão, se você já entregar ela assim já tá certa. Faltou esse aqui. Bom, então esse daqui, eu sei que vai ter um fator que tem um x, vai ficar em cima ou vai ficar embaixo, tanto faz. E aí vai ter um fator que tem o y. Beleza? Eu sei que nesse processo aqui, o meu x vai subir. Então, a consequência dele subir agora é aparecer um negativo, né? Então, aqui eu vou ter o 4. E aí vai aparecer um negativo. Deixa eu ser mais claro aqui para vocês. Subiu isso, então ele vai aparecer um negativo para o 3. O 4 continua positivo. Tá? O 9 continua lá embaixo mesmo. Não, ninguém falou nada de 9 subir, né? E agora aqui eu vou subir a parte de baixo, que é o y elevado a 6. Como eu tirei ele de baixo, eu inverti ele na minha fração, então ele vai com o expoente negativo. Tá? E consequência disso, bases iguais, a gente soma os expoentes. Então, 4 mais menos 3, ou 4 menos 3, 1. Foi o que eu tinha dito antes, ele fica ali mesmo, né? O 9 continua ali embaixo, vou colocar ele um pouco mais extenso agora para eu colocar o termo do y também aqui. E eu tenho meu y elevado a menos 5, como consequência aqui do 1, menos 6. 1 menos 6, menos 5. Então, a minha resposta é essa daí. E aí? Quero saber de vocês. Cadê? Deixa eu ver a carinha de cada um aqui. Isso. Fácil? Difícil? Não, né? Só é complicado começar. Mas depois que a gente começa, a gente não para mais, tá? E eu não vou parar mais. Eu comecei aqui, eu resolvi a questão 1 e 2, mas foi um pouquinho mais extensa, eu ia resolver a 3 também. Mas para não deixar o vídeo muito longo, eu vou acabar por aqui. Tá? Se você gostou, se você quer me seguir, me acompanha, eu vou deixar na descrição, eu vou deixar o Instagram, eu vou deixar onde estou fazendo esse processo de te ensinar o cálculo. Só me acompanha, me segue, a gente tá junto, tá? Dá um like aí.